Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o ângulo então entre uma reta e um plano, né? Ambos no espaço tridimensional, tá bem? Então aqui eu procurei ilustrar um plano e uma reta, né? Que está aqui aparecendo, intersectando esse plano nesse ponto, tá bem? Então, novamente, para calcular o ângulo, né? Ou para definir propriamente o ângulo entre uma reta e um plano, eu vou usar o fato que a gente já sabe fazer isso para vetores. Tá? Então, quais são os personagens aqui que importam, né? Vocês veem, aqui tem a reta, a gente pode imaginar que a gente conhece um vetor que seja um vetor paralelo, né? Um vetor diretor dessa reta. Tá? E a gente também, tendo informações suficientes sobre o plano, né? Nós temos aqui também um vetor que é normal a esse plano. O ângulo que a gente quer é o ângulo entre a reta e o plano, ou seja, deveria ser esse ângulo aqui, né? Conseguem imaginar, né? A gente está interessado nesse ângulo θ aqui. Tá? Digamos se a gente projetasse essa reta, né? Fizesse ela rotacionar, né? Até chegar no plano. Tá? Então a gente está interessado nesse ângulo aqui. Tá? No entanto, o que fica mais fácil de calcular, né? Em geral, quando a gente tem informação sobre o vetor normal e sobre o vetor diretor da reta, a gente consegue calcular de maneira mais fácil esse vetor aqui. Tá bem? Eu vou fazer esse comentário logo ali. Agora, novamente, vocês observem que aqui tem uma ambiguidade, né? Se a gente define o ângulo entre uma reta e um plano, tá? Como sendo o ângulo entre um vetor diretor da reta e um vetor, digamos, né? Vamos lá, deixa eu reformular. Tá? A gente define o ângulo entre a reta e o plano como sendo o complementar, tá? Ou seja, esse vermelho aqui, do ângulo entre um vetor normal ao plano e um vetor diretor da reta. Vocês lembram, né, que é complementar, né? Dois ângulos são complementares quando a soma deles dá 90 graus. Né? Tá? É o que está acontecendo aqui. Tá? A gente poderia fazer isso desse jeito, mas qual é o problema? O problema é que, novamente, né, alguém desavisado poderia pegar um vetor diretor da reta que estivesse apontando para o outro lado. Tá? Ou seja, que tivesse o sentido oposto desse que eu desenhei aqui. E quando ele fizesse essa conta, ele obteria um ângulo muito maior. Tá? Então, por causa disso, a gente normalmente define, é o que eu vou colocar aqui na tela, né? Tá? Ó. O ângulo entre um plano, π, e uma reta R é o menor. Tá? Então, normalmente eu friso aqui essa parte aqui da frase, que objetiva que as coisas não sejam ambíguas, né? O propósito de colocar isso aqui é que essas coisas não sejam ambíguas. Tá? Então, é o menor ângulo formado por um vetor paralelo da reta e um vetor paralelo do plano. Tá bem? Então, o que a gente faz, né? Como que a gente vai calcular, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Como calcular. Bem? Bom, imagina que U de R é um vetor paralelo ou diretor de R e que N, tá, é um vetor normal de π. Então, o que a gente está buscando, né? A gente quer calcular primeiro, né? Ó, voltando para o desenho. A gente está buscando primeiro calcular o ângulo entre esses dois, tá? Então, a gente calcula o ângulo que está aqui em branco, né? Entre esse vetor e esse vetor aqui. E depois a gente está interessado, na verdade, né? No complemento dele, né? Tá certo? Então, o que a gente faz, né?
faz é assim, né? A gente calcula isso, a gente calcula o cosseno de, vamos calcular agora o ângulo entre UR e N, o cosseno do ângulo, na verdade, né? E aqui a gente precisa colocar o produto dos módulos, tá certo? Quando a gente faz isso, né, a gente está obtendo um ângulo que não necessariamente é o menor, né? Tá certo? É o menor possível, então para pegar o menor possível a gente pega esse módulo aqui, tá? Coloquei em vermelho para enfatizar, tá? E daí a gente define, então, o ângulo, vou chamar ele de φ, tá certo? Novamente, tá, pessoal? Vou lá para o meu desenho de novo. Voltei para cá. Vamos chamar de φ esse ângulo aqui. E até então o que nós fizemos foi calcular o cosseno desse ângulo φ. Tá bom? Então agora a gente precisa ajustar, né? A gente quer na verdade o θ. Tá? Então vejam só o que a gente tem aqui e aqui. O φ é o arco ou o ângulo, né? Cujo cosseno é dado desse jeito. O R, N, produto interno, toma um módulo, né? N multiplicado, e aqui o R, tá? A multiplicação dos módulos, né? A gente pegou isso e, na verdade, o que nós queremos é o ângulo θ igual 90 graus menos esse φ, tá? Como está ilustrado lá no desenho. Ou então, né, se a gente gosta de trabalhar em radianos, né, θ vai ser o π sobre 2 menos φ. Tá? Então, desse jeito aqui, ou desse jeito, a gente calcula o ângulo entre uma reta e um plano. Tá bem? Então, chama atenção da assimetria, né? A gente primeiro calcula quem é esse ângulo e daí, então, a partir disso, determina quem é o ângulo θ, nesse caso, de ângulo entre uma reta e um plano. Tá? Vamos fazer agora um exemplo. Bom, pessoal, aqui a gente tem um exemplo, né, que pede para determinar o ângulo que a reta R faz com o plano π, né? A reta R está dada no formato paramétrico, tá? E o plano π através da sua equação cartesiana. Então, está exatamente do jeito que a gente gostaria para aplicar a fórmula, né, que a gente discutiu antes. Tá bom? Então, para solucionar isso, o que a gente faz? Né? A primeira coisa seria ver um vetor diretor, né, um vetor paralelo à nossa reta. Isso é obtido a partir dos coeficientes do parâmetro t aqui. Tá? Então, um vetor paralelo à nossa reta R é o vetor menos 2, menos 1 e 1. Tá? Um vetor normal ao nosso plano π, ele pode ser coletado aqui. Tá? Então, vai ser 1, 1 e o coeficiente do z é 0. Né? Então, está aqui os dois dados. E o que a gente faz, então, de maneira esquemática, né? Eu vou fazer um rascunho aqui. Aqui aparece o plano. Aqui aparece, por exemplo, a reta, né? Tá bem? E o que a gente faz nós temos aqui o vetor diretor da reta, por exemplo, e aqui o vetor normal do plano. Tá? Então, a primeira coisa a fazer é determinar esse ângulo aqui, tá? E daí depois a gente se interessa, né? A gente obtém, fazendo a diferença, né, para o ângulo de 90 graus, né, o ângulo reto, a gente obtém esse ângulo aqui, que é o ângulo que de fato nós queremos. Tá? Então, conforme eu tinha explicado antes. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos determinar o ângulo φ, né? Esse aqui é φ, tá? E esse outro que nós queremos é o θ. Tá bem? Então, vamos lá. Como é que a gente faz, né? O cosseno do ângulo φ
ele é o quê? Ele é o módulo também do produto interno entre esses dois vetores, menos 2, menos 1 e 1, e 1, 1, 0. Fecha o produto interno. E aqui tem que colocar os módulos. Já vou calcular os módulos aqui, né? Já vou calculando. Vai dar menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. E aqui, ó, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Ou seja, isso aqui dá, ó, aqui embaixo, né? Ficou raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, né? 5, 6. Vezes a raiz quadrada de 2. Então, embaixo ficou a raiz quadrada de 12. Tá bem? E agora, aqui em cima a gente vai ter qual módulo, né? Vai dar menos 2, né? Multiplica coordenada a coordenada, né? Então, dá menos 2, menos 1, menos 3, mais 0, né? Então, menos 3 em módulo. Tá? Então, ficou 3 sobre a raiz quadrada de 12. Isso aqui a gente pode racionalizar. Então, vai dar o quê? Vamos ver. Fazer a conta aqui, né? 3 raiz de 12, na verdade, vamos ver. 3 raiz de 12, né? Então, é 4 vezes 3 aqui dentro. Então, sai 2, 6 raiz de 3, é isso? Dividido por 12. Ou seja, aqui dá 3, perdão, raiz de 3 por 2. Tá? Então, na verdade, a gente sabe, né, quem é esse ângulo φ, tá? Que tem cosseno raiz quadrada de 3 sobre 2, né? Então, isso implica que o ângulo φ é o ângulo de 60 graus, não é isso? Bom, pessoal, vocês acabaram de ver que eu cometi aqui um erro elementar, né? Então, ó, o cosseno do ângulo, raiz de 3 sobre 2, né? Tá certo? Então, mas o ângulo que tem isso não é o 60 graus, é 30 graus, né? Tá, me confundi aqui. Vou só ajeitar. Tá, então esse θ é 90 menos 30 graus, que é 60 graus. Tá bom? Só corrigindo. Isso termina o exemplo.